Olá pessoal! Bom, hoje nós iremos passar para vocês a parte de montagem do relatório dos equipamentos de temperatura da Chrompak, tanto NetTemp quanto SmartTemp. Primeiramente, nós iremos passar a parte de download das medições. Para baixarmos uma avaliação, nós vamos clicar aqui em NetTemp, vamos clicar no item lista de medições, vamos clicar em baixar histograma, vamos selecionar a porta que o equipamento está conectado, então aqui no caso porta com 12, ok, e localizar instrumentos. Aqui a gente vai selecionar o modelo do nosso equipamento, se é o NetTemp ou SmartTemp. No caso eu estou baixando as medições do SmartTemp, eu seleciono o meu equipamento, vai aparecer as medições aqui ao lado, a gente vai selecionar a medição que a gente deseja baixar e clicar para baixar o histograma. Tá? Então aqui ele deu dados importados com sucesso, certo? Então baixou aqui o arquivo. Caso o equipamento de vocês seja o NetTemp, ele não vai aparecer as medições aqui. Ele vai, você vai clicar direto em baixar histograma e ele vai baixar todos os arquivos que estão na memória do seu aparelho. A gente pode fechar aqui essa tela, tá? Após baixar a medição. Fechando aqui, eu erro de novo. Fechando aqui a tela, nós vamos acessar a tela de lista de medições para podermos visualizar todas as avaliações que estão salvas aqui no software, tá? Então aqui em sensor, a gente pode selecionar o número de série do nosso equipamento e em período, a gente pode selecionar a medição que a gente deseja visualizar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma medição do dia 25/4. Caso eu queira exportar esse arquivo para uma planilha do Excel, esses dados, eu posso clicar aqui em exportar, ele vai gerar para o Excel. Caso eu queira exportar esse arquivo para uma pasta XML, eu posso clicar aqui em exportar, esse outro exportar ao lado, ele vai gerar uma pasta XML para a gente poder exportar. Caso eu queira importar essa pasta XML, eu vou clicar aqui em importar, para fazer a importação dessa medição desse arquivo XML. Tenho também aqui a opção de alterar a data de calibração do meu aparelho. Para isso, eu vou selecionar a medição que eu desejo alterar a data, vou clicar aqui em atualizar data da medição e vou colocar aqui a nova data de calibração do meu equipamento. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma data do dia de ontem. Coloquei aqui a data, a gente vai clicar aqui para confirmar e ele vai atualizar a data da calibração para essa medição selecionada. Isso vale tanto para o NetTemp quanto para o SmartTemp. Importante a gente mencionar também que sempre que a gente baixa uma avaliação, automaticamente é gerado um arquivo TXT, que fica salvo dentro da pasta do software, que geralmente fica aqui no disco local C, pasta de CPK-NS Chrompak e aqui no caso, TXT SmartTemp. Esse arquivo TXT a gente consegue compartilhar com qualquer pessoa e a pessoa que receber esse arquivo também consegue fazer a importação dele através da tela lista de avaliações, importar, arquivo TXT, vai colocar aqui o número de série do equipamento e o modelo do aparelho que ele deseja importar a medição. Coloca para selecionar arquivo e faz a seleção do arquivo TXT que deseja realizar a importação. Bom, feito esse processo, agora nós iremos iniciar a parte de montagem do relatório. Para isso, nós iremos clicar aqui em gerar relatório. Vamos colocar a data inicial e a data final da medição. Ou seja, o dia que eu realizei a minha avaliação. Caso eu tivesse feito a avaliação hoje e o relatório vai ser somente com a medição de hoje, eu posso manter data inicial e final a data de hoje. No caso, eu desejo que o software puxe as medições desde o dia 1º do mês 3. Então,
eu coloco aqui a data inicial de 1/3, data final a data de hoje, ele vai puxar todas as medições realizadas e baixadas desse intervalo de datas. No campo empresa avaliadora, eu vou colocar, né, a empresa que fez a avaliação, conforme a gente já cadastrou previamente. O avaliador também já cadastrado previamente, a gente vai vir aqui e selecionar a empresa avaliada e também o funcionário avaliado. Tenho aqui a possibilidade de colocar grupo homogêneo de exposição e número de crachá, tá? Grupo homogêneo de exposição, né, o GHE, e o número do crachá seria o bottom utilizado na avaliação do IBUTG, caso, né, ele tenha sido utilizado. Esse preenchimento ele só deve ser realizado para medições do NetTemp, tá? O SmartTemp ele não tem essa função. Então, aqui a gente vai colocar o número do crachá utilizado e na hora da gente montar, selecionar o evento, o software ele vai puxar somente os eventos ao qual esse número de bottom ele foi usado, tá? Por último, a gente vai clicar aqui em critério de julgamento para selecionar a norma ao qual a gente deseja montar o nosso relatório. Então aqui eu vou montar um relatório de acordo com a NR15 de 2019, que é a versão mais recente da norma. Então eu tenho as versões antigas, NR15 e NH06, e eu tenho as versões atualizadas, já com a taxa metabólica em watts, da NH06 e da NR15. A questão aqui com o ano de atualização. Bom, coloquei a norma, eu vou aqui em resultados da avaliação, e aí a gente inicia aqui o processo de seleção do evento. Então, como a gente mencionou anteriormente, caso eu tenha utilizado o bottom, eu vou colocar aqui no cadastro o número do bottom. E aí quando eu venho aqui em resultados, selecionar evento, ele vai trazer somente eventos ao qual esse bottom foi utilizado. Então aqui eu tenho eventos do dia 7/3, do dia 9/3, do dia 27/4, 23/5, 2/6 e 7/6. No caso aqui do dia 7/6, o bottom ele foi usado, mas não teve duração maior do que 1 minuto, então ele não aparece horário de entrada e saída. No dia 2 também, tá? No dia 23/5, ele me dá aqui o evento de entrada e saída de 1 minuto. Dia 27 não tem mais de 1 minuto, então ele não me dá aqui o horário, tá? E aqui, no dia 7/3, ele me dá aqui o horário de entrada, o horário de saída do evento 1, do evento 2, tá? Então, ele me dá todas essas informações da utilização do bottom. Caso não tenha utilizado o bottom, a gente elimina aqui o número do bottom e na hora de selecionar o evento, ele vai aparecer todas as medições que estão salvas no meu computador, independentemente da utilização ou não deste bottom, tá? Então ele traz aqui até outros números de séries de IBUTG. Antes estava aparecendo só 183, agora ele apareceu o IBUTG 1, o IBUTG 101010, né? Então o IBUTG 85, alguns outros aparelhos ao qual o bottom ele não foi utilizado anteriormente. Bom pessoal, então para iniciarmos a parte de seleção do evento e montagem das componentes de exposição ou dos ciclos de exposição do nosso colaborador, nós vamos clicar aqui em selecionar evento, tá? E aí vai aparecer, como a gente mencionou, todas as medições daquele intervalo que a gente colocou de datas, tá? Eu vou pegar aqui uma data aleatória, tá? Para a gente fazer a montagem aqui do relatório. Vou pegar essa aqui do dia 25/4, tá? Vou selecionar aqui o horário de entrada, o horário de saída e vou clicar em adicionar, tá? Ao clicarmos em adicionar, a gente tem a opção, a gente automaticamente é direcionado para a tela de edição dos eventos, tá? Então, nessa tela de edição dos eventos, a gente vai colocar todas as informações do evento que a gente avaliou, ou do ciclo que a gente avaliou do nosso colaborador. Como exemplo, eu vou utilizar uma atividade de uma pessoa ali que trabalha em uma padaria, tá? Então, o ponto de medição, a gente vai colocar aqui
que seria próximo ao forno, tá? Definição a gente vai colocar como trabalho ou descanso, né? Vou colocar aqui trabalho. O ponto de medição seria o local, né? Claro que foi feita a avaliação ou o local de trabalho. Ambiente interno e externo e o tipo de atividade. O que ele faz próximo ali ao forno? Vamos colocar que ele faz a colocação e retirada de pães do forno. Tá? E na descrição da atividade, a gente vai clicar aqui nessa lupa para selecionar a taxa metabólica gasta por esse colaborador no exercício dessa atividade. Então, digamos que nessa atividade de retirada e colocação de pães no forno, seja uma atividade, claro, em pé, em movimento, carregando pesos, né? Andando ali no plano com peso. Então, vamos colocar aqui que seja andando, em pé, em movimento, andando no plano com carga, né, de até 10 quilos. Então, vamos colocar aqui que o gasto metabólico dele seria de 333 watts aproximadamente. Tá? E aí, antes da gente concluir, a gente vai colocar aqui o campo de julgamento técnico. Esse julgamento técnico a gente vai preencher, né, considerando um tempo limite de 1 hora, tá? Ou 60 minutos. E caso esse nosso colaborador ele fique exposto a essa única situação térmica durante a jornada de trabalho dele, o nosso julgamento técnico ele seria igual a 1 hora. Porém, se esse colaborador ele exerce outra atividade na jornada de trabalho dele, a gente deve, né, mencionar quanto tempo ele fica na atividade X e na atividade Y dentro daquele período, né, de avaliação, dentro daquela 1 hora, relacionado ali a essa situação. Tá? Então, suponhamos que dentro ali da jornada de trabalho dele, essa atividade de retirada de pães do forno e colocação seja uma atividade onde ele não fique tanto tempo, né, exposto, seja uma atividade que seja representativa a 25% da jornada dele. Então, trazendo esses 25% para 1 hora, a gente vai relacionar isso aqui com 15 minutos de julgamento, que seria aí representativo a 25% da jornada, né, de exposição nesse local. Tá? Colocando então aqui julgamento técnico, ponto de medição, definição, ambiente, o tipo de atividade e o metabolismo, a gente ainda tem a opção de selecionar as vestimentas, tá? Para NR15 não é obrigatória a colocação da vestimenta, para NHO 06 você tem essa possibilidade e de acordo com a vestimenta vai ter um acréscimo no IBUTG final da sua medição. Tá? Então colocando ou não aqui a vestimenta, a gente vai clicar aqui em concluir para adicionar esse nosso primeiro evento. Então ele deu aqui dados atualizados com sucesso, ok, e aí foi adicionado aqui o meu primeiro evento. Agora a gente vai adicionar um segundo evento. Tá? Vamos colocar que foi aqui um evento do dia 3 aqui do 5, tá? Digamos que eu não consegui fazer tudo ali no mesmo dia. E aí eu vou colocar novamente a entrada, a saída, tá? Aqui eu posso selecionar, né, como a gente mencionou, o horário que eu preciso. Então, se for o caso, digamos que das 11h07 até 11h27 eu deixei o equipamento estabilizar, então eu posso adicionar a minha medição de 11h28 em diante. Tá? Então você pode fazer dessa forma ali, deixei meu equipamento estabilizar com a medição já iniciada, e depois eu venho aqui e só faço o recorte daquele período da estabilização. Tá? Digamos que fiz dessa forma, coloquei aqui entrada, saída, clico em adicionar. Adicionei o outro evento e é a mesma coisa, a gente vai realizar o preenchimento das informações. Então, julgamento técnico, vamos colocar aqui o restante, né, do período ali para fechar o ciclo de avaliação de 1 hora, ou seja, os outros 45 minutos. Ponto de medição, vamos colocar aqui na bancada, tá? Definição, se é trabalho ou descanso, ambiente interno ou externo, com ou sem carga solar direta.
E o tipo de atividade, né? O que ele faz ali na bancada? Vamos colocar que ele faz a preparação de massas. Tá? Colocou aqui essas informações, novamente a gente vai em descrição da atividade e vai selecionar o metabolismo gasto por ele no exercício dessa atividade. Então, digamos que aqui seja uma atividade em pé, agachado ou ajoelhado, de trabalho moderado com 2 braços. Então aqui, ó, taxa metabólica de 279 watts aproximadamente. Colocou aqui a taxa metabólica, novamente a opção de colocar a vestimenta, né? Não havendo a necessidade, a gente pode clicar em concluir. Dados atualizados com sucesso, ok, né? Podemos concluir aqui e foi aí adicionado os 2 eventos ao nosso relatório. Temos aqui também um campo de assinaturas e de comentários e registro de campo, onde a gente pode estar adicionando alguma informação ao nosso relatório. E por fim, a gente vai clicar aqui, gerar relatório. Vamos selecionar as informações que a gente quer que sejam impressas dentro desse relatório, tanto de histogramas, gráfico e informação do funcionário, e vamos colocar para imprimir. Feito aqui a impressão, ele vai me dar uma pré-visualização dos gráficos, eu posso fechar aqui, e aí ele vai gerar o relatório aqui para a gente. Tá? Então nessa primeira página, nós temos os dados da avaliação, então empresa avaliadora, o avaliador e a empresa avaliadora. Temos os 2 eventos adicionados com as informações que a gente colocou. E temos aqui o resumo por evento. Evento 1 e evento 2, né, os 2 eventos adicionados. BOTG médio de cada um, tempo de julgamento de cada evento, tempo de exposição e o metabolismo. O tempo de exposição, na verdade, seria o tempo amostrado e o metabolismo médio de cada evento. Aqui embaixo eu tenho resumo e resultado de acordo com a NR15, então eu tenho aqui o metabolismo médio ponderado de 292 watts, tempo total amostrado, tempo de julgamento e BOTG médio ponderado 23,6, nível de ação e o limite de exposição. Tá? Aqui ele dá a consideração técnica como aceitável, no mínimo, manutenção da condição existente. Tá? Campinho de comentários, caso tenha sido adicionado, de registro de campo aqui em cima. Nas próximas páginas, histograma dos 2 eventos, minuto a minuto, e os gráficos, tá? Do IBOTG limite de tolerância e dos termômetros, certo? Então, pessoal, o relatório ele é o mesmo, tanto para o NetTemp quanto para o SmartTemp. A forma de montagem do relatório é igual para os 2, tá? Não tem diferenciação de um para o outro, certo? Para a gente poder salvar, a gente vai clicar aqui nesse disquete, vai salvar ele em formato PDF, tá? E uma vez que o relatório fica salvo, né, a gente pode fechar aqui e temos, né, a possibilidade de, nesse mesmo relatório, ajustar ele para outra norma, ou seja, eu montei aqui todas as informações para NR15, certo? Digamos que eu queira também ter os resultados para NH06 ou para uma norma antiga. Então eu volto aqui para o cadastro, tá? Ó, a mesma medição, volto aqui para o cadastro, seleciono a outra norma, tá? Vou colocar aqui NH06, vou colocar que ele está climatizado, né? E vou lá para resultados da avaliação novamente. Só que, quando eu volto para os resultados, ele não tem mais a média de metabolismo para os 2 eventos. Ó. Eu tenho que selecionar novamente. Para isso, a gente vai selecionar o primeiro evento e vai clicar aqui para editar evento. Editar evento, seleciona o metabolismo. Então aqui é a preparação de massas. Né? A gente tinha colocado ali em pé, agachado ou ajoelhado, moderado com os braços. Concluir. E para o outro evento, né, mesma coisa, editar evento e seleciona novamente o metabolismo, que era na faixa dos 333 aqui, andando, né, com 10 quilos aqui. Concluir novamente, ok, e aí eu alterei a norma, selecionei os metabolismos novamente, vou gerar de novo o relatório, seleciono aqui as informações e posso imprimir de novo
a minha medição. E aí, novamente, pré-visualização dos gráficos, posso fechar aqui e vou ter o meu relatório impresso com os parâmetros da NHO06. Então aqui o resumo por evento, as informações adicionadas, IBOTG médio de cada um, metabolismo médio de cada um, IBOTG teto para cada evento, nível de ação, limite de exposição e o IBOTG médio. E aqui embaixo a consideração técnica, né, no caso, a aceitável também para NHO06. Próximas páginas. Histograma minuto a minuto para o evento 1 e para o evento 2. E os histogramas gráficos, né, o gráfico aqui do IBOTG permissível e dos termômetros também. E aí, mesma coisa, para salvar aqui no disquete, vai salvar em PDF esse arquivo. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção aí de todos.